Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Qual é o significado do dia de expiação? Qual é a gravura central deste dia? O que é que ele representa? Algumas pessoas confundem o dia de expiação com a Páscoa e pensam que tem significados semelhantes. Alguns confundem este significado. Na Páscoa, o Cordeiro Pascal é oferecido. No dia da expiação, também há cerimónias de sacrifícios, como há nos outros dias todos, mas aqui é representado por 2 bodes. Um bode que é sacrificado e o outro bode que se mantém vivo. Um bode que é representado pelo Senhor e por isso alguns confundem isso com a Páscoa. Ora, os dias santos de Deus, e principalmente os 7 dias santos de Deus, e dos quais o dia de expiação é um deles, são acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo e o seu rolo, o seu papel, a sua responsabilidade, a sua missão como nosso Salvador. Ele morreu por nós. A sua morte, como Cordeiro Pascal, no primeiro dia da festa, abriu a possibilidade, abriu o caminho, fez possível que, através de ele oferecer a vida dele como o nosso Criador, a vida dele como um cordeiro, abriu o caminho para a nossa salvação. Mas então, por que 2 bodes aqui para o lado do fim dos dias santos e das festas de Deus? Por que é que então não só um bode? Por que 2? Qual é o simbolismo atrás destes 2 bodes? Muitas das igrejas de Deus acreditam que o segundo bode, o que ficou vivo, representa pôr Satanás, ou banir o Satanás de entre o povo. E por isso, uma vez que Satanás é banido, nós podemos estar unidos, expiados, estarmos numa unificação com Deus, Pai, e com Jesus Cristo. Mas nem todas as pessoas acreditam nisso. Há certos cristãos que observam o sábado, que observam alguns dos dias santos, que não entendem isso. E um dia, talvez, você precisa de explicar a essas pessoas o verdadeiro significado do dia de expiação. E por isso o meu propósito hoje é de olhar a este simbolismo na Bíblia, rever este entendimento tal como Deus revela na Bíblia, revela nas Escrituras. E daí extrair 4 lições hoje, extrair 4 lições práticas para nós hoje em dia. Por isso, então, qual é o significado dos bodes do dia de expiação? Em primeiro lugar, precisamos de entender que as festas santas e os dias santos são de Deus, não são dos judeus, mas são de Deus. Vejam comigo em Levíticos 23, começando no versículo 4. Diz assim: são estas as festas fixas, isto é, no seu
próprio tempo determinado, de acordo com o calendário de Deus, as festas fixas do Senhor. Não é dos judeus, mas são do Senhor. As santas convocações são instruções, são mandamentos de nos convocarmos, de nos congregarmos, para estarmos juntos nestes dias com Deus. E por isso precisamos de os proclamar no seu tempo determinado. Estou a gravar este sermão especificamente para ser ouvido neste sábado, que no calendário de Deus hoje, se estão a ouvir no dia que eu gravei para vocês ouvirem, isto é, no sábado, dia 14 de setembro, que representa o 10º dia, 14 de setembro de 2013, mas que representa neste ano o 10º dia do 7º mês do calendário de Deus, que é o dia de expiação. E por isso, entre estas festas, que são 7, que nós explicamos e descrevemos no nosso guia de estudo bíblico, intitulado Plano dos Dias Santos de Deus, a promessa de esperança para toda a humanidade. Queridos irmãos, estes dias santos são ou representam o plano de salvação, o qual Jesus Cristo é a figura central. E este plano de salvação é a única esperança que nós temos e que toda a humanidade tem. E um desses dias santos é descrito no versículo 26 de Levíticos 23, que diz assim: Mais disse o Senhor a Moisés: aos 10 deste mês 7º será o dia de expiação. Aos 10, ao dia 10, ao 10º dia deste 7º mês do calendário de Deus, é o dia de expiação, que este ano cai no dia 14 de setembro de 2013. No nosso guia de estudo aqui, explicamos os dias em que este dia de expiação cai, dependendo porque qual ano em questão. E por isso temos aqui os vários anos, explicando pelo calendário de Deus quando é que esse dia de expiação cai. Aliás, quando é que as festas todas caem de acordo com o calendário que usamos em voga hoje em dia, mas mostrando como cai isso de acordo com o calendário de Deus. Ora, o dia de expiação, vejam aqui o que diz: tereis santa convocação nesse dia e afligireis a vossa alma, afligireis a vossa vida. Como é que afligem a vossa vida? Através de um jejum de água e comida durante 24 horas. É o que devem fazer, diz assim: tereis oferta queimada ao Senhor. E por isso, neste dia de expiação, os membros da Igreja de Deus, à volta do mundo, jejuam. Ora, está claro, precisam de tomar cuidado com a vossa saúde. Pode haver condições específicas e, se têm certas condições físicas, tenham cuidado com isso. Mas, de uma maneira geral, aqui está o princípio que é para todas as pessoas. Todas as pessoas. Precisamos de afligir a nossa alma neste dia. Versículo 28. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis. É um sábado, que este ano, o dia de expiação, cai também num sábado semanal, mas é um sábado anual também. Porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor, vosso Deus. É um dia muito importante para fazer esta expiação. É um dia de expiação. A expiação é o tema, é o propósito deste dia, que vamos ver daqui a pouco. Por toda a alma que neste dia se não afligir
será eliminada do seu povo. Senão vamos ter uma expiação com Deus, que é o simbolismo do significado deste dia. Não teremos a vida eterna. Simplesmente é o significado aqui. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Neste dia, sábado anual, que é o dia de expiação, é muito claro que diz, se alguém fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Isto é, não vai ter a vida eterna. Nenhuma obra fareis, versículo 31. É estatuto perpétuo. Perpétuo. Não é só para os judeus, como vimos, é para todos. São as festas fixas do Senhor e é perpétuo. Para todas as vossas gerações, em todas as vossas moradas, seja aonde vocês estejam. Sábado de descanso solene. É um sábado anual. Vos será. Então afligireis a vossa alma com jejum de água e comida, por 24 horas, a partir do 9 do mês. Isto é, a partir do pôr do sol do dia 9 do mês, de uma tarde, até ao pôr do sol do dia seguinte, celebreis o sábado. E aqui está uma escritura que demonstra que os dias para Deus é de pôr do sol a pôr do sol. Ora, vejamos então a história dos dois bodes, que é em Levíticos capítulo 16. Eu vou recomendar a vocês de porem uma marcazinha aqui, ou uma marca nesta secção, porque vamos ir a outros sítios da Escritura e voltar depois a Levíticos 16. Mas ponham, por isso, uma marcazinha ou um papelinho no Levíticos 16 e vejam aqui, Levíticos 16 está a dar uma instrução acerca do dia de expiação. Pois, vejam, por exemplo, depois de dar a explicação de tudo o que têm a fazer, depois explica no versículo 29, a dizer: isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. Isto é, ao dia de expiação, de acordo com o calendário de Deus. Diz assim: afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, como lemos em Levíticos 23 há pouco, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Nem o estrangeiro que esteja a viver entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação. Quem é que faz expiação? É o sumo sacerdote. É o rolo do sumo sacerdote, é o ponto importante deste dia. A responsabilidade que o sumo sacerdote faz, que é a expiação, é o ponto importante deste dia. Por isso é que se chama o dia de expiação. Se fará expiação por vós, para purificar-vos. A expiação é para nos purificar, para nos fazer santos. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Serão lavados e sereis purificados através da expiação. É sábado de descanso solene, é sábado anual de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. Como disse, através de jejum. É estatuto perpétuo. Por isso, está aqui a explicar esta cerimónia, este simbolismo aqui dos dois bodes que vamos ver, mas vemos claramente que é feito no dia de expiação. Então vamos começar a ler no versículo 1 deste capítulo, Levíticos 16, versículo 1, diz assim: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor, porque não chegaram da maneira correta, então disse o Senhor a Moisés, disse a Arão, teu filho, que não entre no santuário. No santuário. Isto é, na parte mais sagrada. Que não entre no santuário em todo o tempo, isto é, a qualquer altura, mas só neste dia, no dia 10 do 7º mês. Para dentro do véu, para lá do véu, só entram os sacerdotes, o sumo sacerdote, com esta responsabilidade, só entra nessa altura para que não morra. Porque diz assim:
porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Sobre o propiciatório, que é o, digamos assim, o assento de misericórdia. Entrará Arão no santuário, isto é o sumo sacerdote, com isto, primeiro, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. É o que ele entra. Primeiro estamos a falar deste princípio aqui acerca do novilho, e este tem um significado importante, porque este novilho é um sacrifício que é feito pelo sumo sacerdote, que é um sumo sacerdote físico. Porque vejam então, no versículo 6, diz assim: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Com este novilho, o sumo sacerdote, que é um sumo sacerdote físico, Arão, fará expiação por si próprio e por sua família. Porquê? Porque ele é uma pessoa física e tem que purificar a sua própria carne, porque é um sacerdote, sumo sacerdote físico. Por isso tem que se purificar. E, queridos irmãos, nós também somos membros da Igreja. Está aqui uma lição, através do nosso jejum, para nos aproximar de Deus, para virmos a ser mais como Deus, sermos separados deste mundo. E aqui está a primeira lição prática deste dia de Levíticos, que é o jejum, que é para nós afligirmos a nossa alma, para apresentarmos perante Deus como um sacrifício vivente. Um sacrifício vivente. E usando este jejum para nos examinar a nós próprios. Porque, ao fim de contas, somos um sacerdócio santo, digamos assim. E por isso, não estamos a jejuar para fazer com que Deus faça qualquer coisa. Não estamos a jejuar para dizer a Deus: tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo porque eu estou a jejuar. Não é uma greve da fome para forçar a Deus para fazer algo. Não. Nós jejuamos para nos examinarmos a nós próprios, para mudarmos a nossa maneira de viver e como fazemos as coisas. Vejam, por exemplo, em Isaías 58. Isaías 58, versículo 3, dizendo assim, Isaías 58, versículo 3, dizendo: porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque nós estamos a jejuar e tu, Deus, não ouves? Porque estamos a afligir a nossa alma e tu não tomas em consideração, não levas em conta. Porque estamos a afligir a nossa alma, isto é, jejuar, e tu não tomas consideração? E está aqui a resposta de Deus. A resposta de Deus é que: eis que no dia em que jejuais, vocês estão a cuidar dos vossos próprios interesses e exigir, a dizer a Deus: tens que fazer isto porque eu estou a fazer esta greve da fome, e exigir que se faça todo o vosso trabalho. Eis que vocês estão a jejuar para contendas e rixas, isto é, debates, e para ferires com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Quando se jejua, não é para exigir que a nossa coisa seja feita. Não fazemos nenhum demandos, nenhumas exigências perante Deus quando jejuamos. Mas, aliás, estamos a jejuar para nos examinar, para nos humilharmos perante Deus e analisarmos a nós próprios e a ver o que é que precisamos de mudar na nossa vida. Versículo 6. Porventura não é este o jejum que Deus quer, que Ele escolheu? Qual é o jejum que Deus quer? O jejum que Deus quer é que nós soltemos as ligaduras da impiedade.
Deixar de ser pessoas que não tenham piedade, ou carinho, ou misericórdia para com outros. Desfaças as ataduras da servidão. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Este é o jejum que Deus quer. É o jejum. Este é quando afligimos a nossa alma, o que Ele quer é que tenhamos esta atitude de olhar a nós, examinarmos a nós próprios e ver aonde é que eu, na maneira que vivo, na maneira que trato outras pessoas, tenho algumas destes problemas. Na maneira que falo com os outros, na maneira que escrevo coisas para outros. Demonstro piedade, demonstro carinho para com outros, ou sou uma pessoa que estou a pôr servidão em outras pessoas, estou a oprimir as outras pessoas, ou estou a libertá-los, estou a demonstrar gratitude. Quando pessoas fazem coisas para mim, demonstro gratitude, demonstro misericórdia, ou quero mais, quero pessoas que sirvam para mim, que façam coisas para mim. E recolhas em casa os pobres desabrigados. Sim, as pessoas quando são pobres, ajudar esses. E se vires o nu, o cubras. E não te escondas do teu semelhante. Tenhas carinho para as pessoas quando têm necessidades. Não só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente e sentimentalmente. Quando pessoas têm dificuldades e problemas, demonstramos este carinho e cuidado para com elas. Então romperá a tua luz. Isto é o que Deus quer. Então, quando tens um jejum dessa maneira, então romperá a tua luz. Como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, porque estás a jejuar e estás a mudar, e estás a examinar e mudar e a arrepender-te, viver uma vida nova. Sim, é o sacrifício de Jesus Cristo, mas há um arrependimento e uma mudança na nossa vida. Paramos de viver da maneira que vivíamos. Clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, estou aqui. Pedires socorro a Deus e Deus te diz, pronto, está aqui a minha ajuda, está aqui o meu socorro. Isto é na condição se tirares do meio de ti o jugo, se tirares do meio de ti o dedo que ameaça, o dedo, este pontar de dedos, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto, não só fisicamente, mas só espiritualmente, a pessoa que tem necessidade de ter cuidado, carinho para com eles, e fartares a alma aflita. Queridos irmãos, estamos aqui a jejuar neste dia de expiação para nos examinarmos a nós próprios, para remover estas fraquezas, estas rugas, estas impurezas que temos na nossa vida. E então Deus estará alegre conosco. Estamos aqui para jejuar, para nos humilharmos, para nos arrependermos. E então Deus toma atenção. Por isso, então, continuando com Levíticos 16, versículo 6, Levíticos 16, versículo 6, o sumo sacerdote, o Arão, neste caso, mas nos anos que seguiram, seria o sumo sacerdote físico, trará um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Em primeiro ponto, precisamos, como pessoas físicas, como o sumo sacerdote físico, a primeira responsabilidade, o primeiro ponto, a primeira lição prática deste dia de expiação é que precisamos mudar a nós próprios e receber expiação por nós próprios. Fazer a nossa parte.
Veja, por exemplo, aqui também no versículo 11, a versículo 14 de Levíticos 16. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E molerá o novilho da sua oferta pelo pecado. E o novilho é oferecido para fazer expiação para ele mesmo, porque é um sumo sacerdote físico que também tinha pecados, como nós todos temos pecados. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático. Vai ir às brasas do fogo onde está o incensário e apanhar 2 punhados de incenso aromático bem moído, e trará isto para dentro do véu. Vai para dentro do véu com este incenso aromático bem moído em pequenino, em detalhes. Porquê? Porquê? Porque o incenso representa as nossas orações. As orações em detalhe, detalhadas, bem moídas, representa as nossas orações. Vejam comigo em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, ao fim deste versículo, mas vamos ler então o versículo todo. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cheios de incenso, e este incenso são as orações dos santos. Por isso, queridos irmãos, os nossos pecados nos separam de Deus. Mas uma vez que somos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, Deus ouve as nossas orações. E por isso o sumo sacerdote pode levar através do véu ao trono de Deus, ao santuário, ao trono de Deus, pode levar as nossas orações. Continuando então em em Levítico, versículo 16. Levítico 16. Diz assim, tomará também de sobre o altar o incenciário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu, esses 2 punhados de incenso. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. Este incenso que estava sobre o fogo vai pôr este incenso perante o Senhor, para que a nuvem do incenso, fazer assim uma nuvem do incenso, cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, sobre a arca, com os 10 mandamentos, para que não morra. As orações, as vossas orações têm grande valor perante Deus. Têm que ser bem detalhadas, em coisinhas pequeninas, em detalhes, coisas específicas. Tomará o sangue do novilho e com o dedo, também tem o sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. Isto é, deste assento de misericórdia, digamos assim. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. 7 vezes. 7 representa completamente. E por isso, vemos aqui que o sumo sacerdote está a expiar por si próprio.
Porque ele é um sacerdote físico. Está a interceder por si próprio, usando o sacrifício de Jesus Cristo, representado pelo novilho, pelo sangue, e com as nossas orações. Neste caso, está a intervir o sumo sacerdote por nós. Individualmente, por nós. Mas depois vamos ver aqui outro caso, que é a segunda lição prática, que é que existem estes dois bodes que não são distinguíveis. Qual deles é para o Senhor e qual deles é para o Azazel. Vejam então em Levíticos 16, versículo 8 e 9. Vamos começar, aliás, no versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Vai pôr os dois bodes perante Deus. E lançará sobre os dois bodes, sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e outra para o Azazel. A palavra bode e missionário está incorreta. Devia de ser Azazel, como está no hebraico. No nosso guia de estudo bíblico, temos uma secção aqui acerca do dia de expiação, e nessa secção fala aqui do simbolismo do Antigo Testamento de dois bodes e demonstra em mais detalhe do que eu vou descrever aqui hoje, por isso espero que estudem e verifiquem isso. Mas diz assim: o sacerdote escolheu pela sorte o bode emissário, entre parentes, digamos assim, o bode emissário. Ou literalmente, como está no hebraico, o Azazel, que é o termo usado nos manuscritos originais em hebraico. Muitos eruditos identificam Azazel como sendo o nome de um demónio que habita no deserto. Queridos irmãos, Azazel representa Satanás. O bode de Azazel representa Satanás, que é responsável pelos pecados da humanidade. Porque vão ver no versículo 22 que vai ter as iniquidades postas sobre a sua cabeça, porque ele é responsável pelas iniquidades deste mundo. Em virtude da indução em erro em que Satanás engana a humanidade. O sumo sacerdote impunha as mãos neste bode e confessava sobre ele a maldade, a rebelião e os pecados do povo. Porque fazia isso, como vamos ver mais daqui a pouco. Porque como o presente governante do mundo, isto é, Satanás, que é o presente Deus deste mundo, deste século. O diabo é responsável pela sua perversidade em seduzir e coagir a humanidade a pecar. O diabo é responsável por isso. O termo o bode missionário, no uso moderno, refere-se a alguém acusado inocentemente por erros de outros. Assim, tal termo, bode missionário, não pode ser adequadamente aplicado a Satanás. O diabo, no sentido moderno do termo, não é um bode missionário expiatório. Em vez de ser injustamente culpado pelo pecado, Satanás será justamente responsabilizado pelas suas próprias deliberadas ações, pelas quais ele conduziu a humanidade ao erro ao longo de milhares de anos. Queridos irmãos, o que temos aqui é um bode que representa o diabo e outro bode que representa Jesus Cristo. Porquê dois bodes? E porquê que não são distinguíveis? Primeiro, são bodes porque dentro o diabo é um bode, não é uma ovelha.
E põe 2 porque nós não conseguimos distinguir entre o que é bom e o que é mau. Queridos irmãos, Satanás é indistinguível a nós. E por isso ele e os seus ministros são indistinguíveis porque parecem como anjos de luz ou como ministros da Igreja de Deus. Parecem ser verdadeiros, mas não são distinguíveis. As pessoas não conseguem distinguir. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 12 a 15. Mas o que farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Então, aqui pessoas que querem ser iguais a ministros de Deus, querem ser pastores, dizem que são. Pois diz no versículo 13, porque os tais são falsos apóstolos, são falsos pessoas falsas que não são enviadas por Deus. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Decidem por eles próprios que querem ser ministros, em vez de serem escolhidos por Deus e enviados por Deus, decidem eles próprios que serem ministros e são fraudulentos. Este mundo está cheio disso hoje. Cheio de fraudulentos ministros, transformando-se como se fossem ministros de Jesus Cristo. Versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, como se fossem ministros de justiça, se transformam para parecer, e o fim deles será conforme as suas obras. Mas o ponto aqui é que você não consegue distinguir. Você não consegue distinguir. Só Deus consegue distinguir. Porque Deus vê os corações. E Deus abre as mentes para você conseguir distinguir. É um milagre. E você precisa orar para que Deus abra a sua mente para ver de verdade os verdadeiros ministros e os falsos, que parecem ministros de Jesus Cristo, mas são fraudulentos. Queridos irmãos, a segunda lição aqui é que há 2 bodes, mas só Deus é que distinguiu qual é o de Satanás. E depois, a terceira lição, e a lição importante aqui, é a responsabilidade, é o rolo, é o papel do sumo sacerdote. Uma vez que o sumo sacerdote físico se tenha purificado, agora, digamos assim, representa o sumo sacerdote espiritual, que é Jesus Cristo. E, por isso, ele agora pode fazer o resto da sua responsabilidade. Vejamos então em Levíticos, capítulo 16, começando a ler no versículo 15. Depois dele ter oferecido e de se limpo a si próprio, ter matado o novilho, como lemos, e ter aspergido isso por 7 vezes, depois ele sai e vai imolar o bode da oferta pelo pecado, que é o bode que representa Jesus Cristo, que não conseguiam distinguir, que será para o povo, será para os perdoar,
o mundo inteiro. Jesus Cristo. E trará o seu sangue para dentro do véu. Por isso, sacrifica esse bode. Agora, isto é a parte importante deste dia de expiação. Isto, digamos assim, é a parte principal deste dia de expiação, que é o papel, é o rolo, é a responsabilidade do sumo sacerdote. Trará o seu sangue para dentro do véu, isto é, para o santuário, para o trono de Deus, para o céu, no trono de Deus, que é onde Jesus Cristo foi, depois de ter sido ressuscitado, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. O sumo sacerdote físico fará com o sangue como fez com o novilho, que era para si próprio, agora fará com o sangue do bode, que representa Jesus Cristo. Fará a mesma coisa. Aspergi-lo-á no propiciatório e também dentro dele, e fará da mesma maneira que fez por 7 vezes. O que é que ele está a fazer? Versículo 16. Ele se diz assim: assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel. E isto é aplicável a Jesus Cristo, a todo o mundo. Quando Jesus Cristo faz esta oferta do seu sangue no trono, que ele está a fazer agora. Isto é o rolo, o papel de Jesus Cristo agora. Está a fazer agora. É o papel do sumo sacerdote. É o que Jesus Cristo está a fazer. E este dia de expiação nos relembra do que Jesus Cristo está a fazer agora, que é o rolo do sumo sacerdote. O rolo de fazer expiação, de nos fazer unidos com Deus, expiar os nossos pecados para podermos estarmos um com Deus, termos esta unidade com Deus. Fará a expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiação. Nenhum homem. Quando Jesus Cristo está a fazer esta propiação agora, está no céu a fazer a propiação por nós, expia. Não há nenhum homem no céu. Nenhum homem virá lá. Até que ele saia, até que ele volte, até a segunda vinda de Jesus Cristo. Depois de feita a expiação que o sumo sacerdote teria feito por si e pela sua casa, que foi feita anteriormente com o novilho, e agora por toda a congregação de Israel, que é deste bode. Vê-se aqui o rolo do sumo sacerdote, que isto é o rolo de Jesus Cristo, a mediar, a intervir diariamente para nós no céu. Este é o rolo de Jesus Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 a 14. Hebreus 9, versículo 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote. Sim, Jesus Cristo agora veio. Ele é o nosso sumo sacerdote. Este é o grande significado do dia de expiação. É a obra dele de nos expiar, de nos fazer um com o Pai, de trazer esta unidade. Como sacerdote, os bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito com mãos. Quer dizer, não desta criação física. Não por meio de sangues, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, no santuário, entrou no Santo dos Santos, isto é, no trono de Deus no céu. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Fez um pagamento eterno pelos nossos pecados. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus,
purificará a nossa consciência de obras mortas, de obras que fizemos que são pecaminosas e que são mortas porque não as praticamos mais. Não são obras que continuamos a fazer, a viver, são obras mortas. Paramos de pecar, vivemos uma vida nova. Para servirmos ao Deus vivo, com obras novas, obras puras, boas obras. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se purificará para servirmos a Deus vivo, já li isso. Por isso mesmo, Ele, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança. Isto é o que é a nova aliança, que vamos ler um pouco mais daqui a pouco. Continuando então no versículo 23, diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. As figuras das coisas que estão nos céus. Isto é o templo físico na terra. São figuras das coisas que se acham nos céus. São uma réplica em ponto físico. As coisas físicas apontam para o espiritual. Mas as coisas as celestiais com sacrifícios a eles superiores. As coisas no céu, um sacrifício superior, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Porque Cristo não entrou em santuário feito pelas mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, ofereceu só uma vez. Como o sumo sacerdote faz de ano a ano, entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Jesus Cristo, tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, o tempo foi cumprido, quando Jesus Cristo veio, o tempo para isso acontecer foi cumprido, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Para matar o pecado. E nós agora temos que parar de pecar. Arrepender, perdoados de graça pelo sacrifício de Jesus Cristo, mas agora não continuamos a viver em pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Jesus Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, à segunda vinda de Cristo, sem pecado, aos que aguardam para a salvação, para nos ressuscitar à segunda vinda de Cristo, para sermos salvos, para termos a vida eterna. Queridos irmãos, o dia de expiação reflete ou descreve o papel de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote na nova aliança. Ele assiste a cada um de nós individualmente, conforme somos chamados a este caminho por Deus. Vejam então em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Esta nova aliança, depois de perdoados, através do Espírito Santo de Deus, escreve no nosso coração e nas nossas mentes as leis de Deus para nós querermos obedecer. Não é porque devemos obedecer, é porque queremos e obedecemos porque queremos. E não ensinará jamais a cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Esta é a nova aliança. É que através do batismo fizemos o compromisso da nova aliança. A nova aliança individual entre nós e Deus. Um compromisso individual que fizemos. E agora, no dia de expiação, relembramos a obra, o trabalho do sumo sacerdote que nos está diariamente a intervir para nós. E quando nós ainda falhamos, embora não queremos, mas falhamos, porque somos humanos, somos fracos, então temos a expiação imediata de Jesus Cristo, porque Ele está no céu a expiar por nós.
Queridos irmãos, e porque Jesus Cristo sofreu por nós, e viveu uma vida física, Ele tem compaixão por nós, sabe o que isto é e tem compaixão. E por isso está preparado a nos perdoar. Vejam em Hebreus capítulo 2, versículos 17 a 18. Diz assim: Por isto mesmo, vinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Isto é Jesus Cristo. O Verbo teve que se tornar semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Para poder ser um sumo sacerdote que entende as nossas dificuldades e problemas. Nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Porquê? Porque entende os nossos sofrimentos e por isso é capaz de sofrer por nós. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós temos que viver uma nova vida. Temos que mudar a nossa vida e viver. E por isso, então, continuando então em Levíticos 16, versículo 18 a 19. Diz assim: Então sairá do altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, pelo altar. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar. Isto é feito completamente. E o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Quando Jesus Cristo vier, será completamente isto purificado. E, havendo, pois, acabado de fazer expiação, depois de ter feito esta expiação, depois das pessoas terem sido ressuscitadas como os primeiros frutos, as primícias, porque fez a expiação pelo santuário, pela tenda, pela congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então depois trata do bode vivo. Isto é, Jesus Cristo tem vindo para a terra, fez a expiação, foi completado, as pessoas foram ressuscitadas, a primeira ressurreição aconteceu, e Jesus Cristo então vem, digamos assim, tratar a situação do bode vivo. Continuando então no versículo 21 e 22. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas congregações, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto. O bode vivo, que representa Satanás, o Azazel, vai orar sobre ele e vai pôr sobre a cabeça dele e dar a ele a responsabilidade dos pecados, porque ele foi o instigador dos problemas que temos hoje em dia. E o enviará para o deserto. Pela mão de um homem à disposição para isso, através de um anjo que é feito para a disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para terra solitária. O homem soltará o bode no deserto. Vejam como isto é descrito em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Isto é o outro significado do dia de expiação. Apocalipse, capítulo 20. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha a mão da chave do abismo e uma grande corrente, como lemos em Levíticos 16. Um anjo que tinha essa capacidade. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, este é o Azazel, que é o bode vivo, e o prendeu por 1000 anos, num deserto. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que se completem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco tempo, mas depois, ao fim disso, vejam também no versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado no lago, para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já tinham sido lançados, não só a besta, também o falso profeta, e os diabos e os demónios serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
Queridos irmãos, vemos aqui que, ao fim disto, diabo, Satanás, receberá a sua justa recompensa. Queridos irmãos, leiam também aqui em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Versículo 14 a 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque não temos Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Queridos irmãos, temos que nos manter firmes, porque se falhamos e se caímos, cuidado! Por tal como Satanás vai ser castigado, se nós caímos depois de saber a verdade, tenham cuidado, porque vai haver um castigo final, vai haver um juízo. O bode vivo vai ser castigado. Nós, queridos irmãos, receberemos o castigo da segunda morte, se não nos mantivermos fiéis até ao fim. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Chegamos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, isto é, quando precisamos disso. Queridos irmãos, o nosso sumo sacerdote quer nos ajudar. Se nós somos humildes e nos aproximamos dele, pedindo por misericórdia em tempo oportuno, quando temos essa necessidade. Este é o grande significado do dia de expiação. O nosso sumo sacerdote está aí a fazer a obra dele, está no céu, hoje em dia, agora. Mas cuidado. Não permitem que a bondade de Deus seja uma desculpa para dar licença a desobedecer a Deus. Cuidado, porque isso é o que o mundo hoje em dia quer enganar a você, pensar que isso é o que Jesus Cristo é. Queridos irmãos, Jesus Cristo, sim, é misericordioso, mas também virá de volta para executar justiça. Justiça. Aqueles que se arrependam, haverá misericórdia e vão ter a fé de receber essa misericórdia. Mas aqueles que não se arrependerem, é só justiça, não há misericórdia. Queridos irmãos, os símbolos da antiga aliança que são representados aqui nos ensinam lições porque apontam para o sumo sacerdote espiritual que é Jesus Cristo. E têm valor, como aqui no dia de expiação, em explicar o papel principal de Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote e o nosso sacrifício. Como sumo sacerdote é o rolo dele, usando o seu sacrifício, nos a expiar continuamente, a aspergir esse sangue por 7 vezes, completamente, para nos purificar. Estes símbolos, queridos irmãos, simplesmente apontam para Jesus Cristo. As parábolas, as analogias, os símbolos são importantes para nós, queridos irmãos, porque são coisas físicas que nos fazem lembrar do espiritual. Como o jejum é uma coisa física para nos fazer lembrar do espiritual. Estas lembranças físicas são importantes. Sim, são importantes porque nós somos seres físicos. E estas coisas físicas, estas lições físicas, nos ensinam lições espirituais. E o dia da expiação aponta para o sumo sacerdote a mediar por nós no céu hoje em dia.
Estes dias santos de Deus, no plano dos dias santos, apontam para o plano de salvação. Jesus Cristo é a realidade. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é a mente que nós temos que pôr. E nós temos que ter fé. Porque lembrem-se, primeiro há justiça. Depois há misericórdia do sumo sacerdote. E depois precisamos de ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ter fé que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para pagar os nossos pecados. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos irmãos, por isso temos que acreditar que Deus existe e que Ele é o galardoador, que Ele recompensará. Sim, Ele nos perdoará e Ele recompensará. Os que fazem bem, boa recompensa. Os que fazem mal, má recompensa. A morte eterna. Por isso temos aqui exemplos em Hebreus 11 de várias pessoas que tiveram fé. E por isso depois continua em Hebreus capítulo 12, dizendo no versículo 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas de pessoas que viveram com fé, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Por causa disso, precisamos também de nos examinar. Por isso é que estamos a jejuar, estamos a afligir. Estas são as 4 lições práticas que eu falei hoje. Precisamos de nos examinar e de separar deste pecado. Precisamos de correr com perseverança até ao fim da nossa vida, ou até quando Jesus Cristo vier, qual deles venha primeiro. A carreira que nos está proposta, este caminho que nós temos que andar, a cruz que nós temos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus, e ele perseverou até ao fim da vida física dele. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, na vossa vida. Por isso precisamos de afligir a nossa alma. Estamos a jejuar aqui no dia de expiação para continuar a andar para frente, para não desistir, perseverar até ao fim. Vejam então no versículo 14, aqui de Hebreus 12. Segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas começando no versículo 12, desculpem. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Precisamos de mudar o nosso caminho. Precisamos de mudar a nossa maneira de viver, para a maneira de viver de acordo com o exemplo do bode do Senhor, e não seguir o exemplo do bode falso que é de Azazel, Satanás. Às vezes é difícil distinguir, quando fazemos coisas na nossa vida, distinguir isto, distinguir um caminho do outro. Precisamos de pedir a Deus ajuda para quando temos dificuldades na nossa vida e não sabemos bem que decisões fazer na nossa vida. Pedir a Deus a ajuda, porque Ele vê os nossos corações, vê as coisas e nos ajudará. Depois, queridos irmãos, continuando também no versículo 22, aqui de Hebreus 12. Mas tendo chegado ao monte Sião, à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Queridos irmãos, temos esta vida nova. Fomos redentados. Fomos comprados de volta por Jesus Cristo. Agora estamos a viver uma vida nova ao monte de Sião, isto é, à igreja de Deus.
a caminho desta cidade espiritual que é a Nova Jerusalém, que é a Igreja de Deus, finalmente, que é a noiva. É onde o nosso golo final. E por isso temos estas testemunhas de anjos e estamos a fazer isto. É uma grande oportunidade que temos, queridos irmãos. E temos testemunhas de outras pessoas que se aperfeiçoaram. Nós temos que aperfeiçoar-nos também, porque temos Jesus, o mediador. Ele é o nosso sumo sacerdote, o mediador, que está a ajudar a nós. E esta é a terceira lição principal. Temos este mediador, Jesus Cristo. Temos o sangue da aspersão que Ele nos dá, que fala de coisas superiores, como vimos. Por isso, temos isto. Mas cuidado! Cuidado! Versículo 25. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois senão escaparam aqueles que recusaram a vir, quem devidamente os avertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Cuidado. Tal como Satanás foi castigado, vai ser castigado. O bode vivo vai ser castigado. Cuidado. Os outros, as pessoas, vão sofrer o lago do fogo. Cuidado. Então aqui 4 lições práticas. Primeiro, temos que nos examinar a nós próprios. Afligir a nossa alma. Jejuar e examinar a nós próprios. Segundo, temos que mudar os nossos caminhos e viver e distinguir entre o bem e o mal. Às vezes é difícil distinguir entre os dois bodes. Distinguir isso. Em terceiro lugar, temos este mediador que é Jesus Cristo, por nós, a nos expiar diariamente. E em quarto lugar, cuidado, tendo cuidado, não recuseis, porque vai haver um juízo. Vai haver um juízo. Então, continuando, versículo 28 e 29 de Hebreus 12. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vai haver um juízo. Deus é misericordioso, mas vai haver um juízo. Queridos irmãos, esta é a nossa esperança de um reino inabalável, do reino de Deus. Por isso, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Queridos irmãos, agora, com isto como um ponto de pensamento acerca do dia de expiação, estamos prontos agora de começar a pensar e observar a festa de tabernáculos, que representa o maravilhoso mundo da manhã, que é o simbolismo dos dias de festa e os dias santos que se seguem após o dia de expiação. Porque então haverá um mundo de paz. Jesus Cristo virá para a terra. Satanás será banido. E então Jesus Cristo vai estabelecer um mundo de paz aqui na terra, vai salvar a nossa nação, seja que país em que você está, vai salvar o Brasil, vai salvar Portugal, vai salvar em que país você esteja. Moçambique, ou Angola, ou São Tomé e Príncipe, ou Macau, ou a China, ou o Japão, ou a Inglaterra, ou os Estados Unidos. Ele vai salvar o mundo todo. Queridos irmãos, essa é a esperança do mundo da manhã. Por isso, andem para a frente. Andem para a frente. Não desistem. Tenham esta grande esperança de que vai haver o Salvador e ele voltará para a terra e vai haver um governo mundial a reinar sobre a terra, que trará paz à terra, por causa da obra do nosso sumo sacerdote e Salvador, que é Jesus, o Cristo.